Deus. Amém, que bênção, estamos reunidos em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no seu coração e agora você fizesse a sua oração. A Bíblia conta lá em Atos que Cornélio teve um sonho e nesse sonho o anjo falava para Cornélio, que era um homem piedoso, um judeu piedoso, ele era um homem que amava o Senhor e ele teve um sonho, e nesse sonho Deus falou para Cornélio chamar Pedro, e a Bíblia diz que encontraram Pedro foi até a casa de Cornélio, e eles estavam tão sedentos por Jesus, estavam tão sedentos pela palavra, que enquanto Pedro compartilhava a palavra, enquanto a palavra estava sendo compartilhada, o Espírito Santo veio de uma forma poderosa, visitando uma casa gentia, visitando a casa de pessoas que estavam sedentas pelo Senhor. E meu desafio para você, o anseio do nosso coração dessa noite deve ser esse: Senhor, enquanto a palavra do Senhor é compartilhada, é ministrada, o Teu Espírito tem liberdade para agir nos nossos corações, o Teu Espírito tem liberdade para trazer vida aos nossos corações. Feche os seus olhos e faça essa oração: Senhor, enquanto a palavra do Senhor está sendo compartilhada, que o meu coração seja como uma terra boa, uma terra preparada, como uma terra sedenta pelo derramar, Senhor Deus, do Teu Espírito, Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, famintos pelo Senhor, nós estamos famintos pela presença, e assim como na casa de Cornélio, quando a palavra do Senhor foi ministrada, o Espírito Santo, Ele veio antes mesmo que a palavra terminasse, porque havia receptividade, porque os corações estavam famintos, porque eles estavam sedentos pelo derramar do Senhor. E faz isso, Senhor, conosco nessa noite, faz isso, Senhor, com os nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, nós pedimos que ao compartilhar as Tuas promessas, ao compartilhar a Tua palavra, ao falar da pessoa do Espírito Santo, o Senhor, ó Pai, tenha liberdade. Haja, Senhor, no nosso meio com poder, haja no nosso meio com a Tua palavra de vida. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Queridos, graças a Deus, para a glória do Senhor, nesses últimos 15 anos a nossa igreja cresceu. E como a nossa igreja cresceu, eu gostaria de conhecer cada pessoa, cada ovelha, mas infelizmente eu não consigo conhecer todo mundo. Por isso que até às vezes quando dá, eu vou ali para a porta para cumprimentar a sua mão, mas eu fico tão feliz, melhor ainda, que a nossa igreja é uma igreja em célula, que nós temos líderes mais próximos de você, que conhecem o seu coração, que pastoreiam a sua vida. E se algum dia o seu pastor te encontrar na rua e de repente você sorrir para ele e ele não te cumprimentar com aquela cara: uau, eu te conheço, minha ovelha, não fique chateado com o pastor, por favor. Eu me lembro que na pandemia, no mercado, todos nós de máscara, e aí uma irmã começou a dar tchau para mim, A irmã começou a dar tchau, e eu falei: amor, tem uma mulher dando tchau para mim. E aí, depois, que eu vim descobrir, que era a Débora do Rogério. Cadê ela? A Débora do Rogério está aqui? Está aqui? Está viajando? Está trabalhando, sua discípula. E era ela, porque depois que tiramos as máscaras, conhecemos todas as pessoas novas, eles eram novos aqui. Então é muito normal, talvez já aconteceu isso com você, de repente você não conhecer uma pessoa. Alguém te procurar: irmão, você conhece essa pessoa? O pastor Jackson, quando estava aqui, porque às vezes os nossos contatos, eles vão repassando, aí pelo WhatsApp, e alguém entrava em contato com ele, ele não tinha o número, via a foto, não conhecia, ele printava para mim e mandava: Will, você conhece essa pessoa? E aí eu falava sim, ou sim ou não, conheço, é de tal área, ou pastor, não conheço. Então é normal isso, talvez você não conhecer todo mundo, amém ou não amém? Então é normal isso acontecer. E eu queria contar para você uma experiência, um momento, uma conversa que Jesus teve com os discípulos, que foi algo muito semelhante a essa. Jesus falando de uma pessoa que os discípulos não conheciam. Abra a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. João capítulo 16, versículo 5.
A Bíblia diz: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Nessa conversa aqui com Jesus, os discípulos eles ficaram duplamente tristes. Em primeiro lugar, porque Jesus está dizendo para eles: eu vou embora, eu me vou. Então eles já ficaram tristes porque aquela amizade com Jesus ele iria embora, eles iam perder o melhor amigo deles ali. Imagina João, que era o mais próximo de Jesus. Mas a outra tristeza dos discípulos é que Jesus disse: eu vou, mas outro virá no meu lugar. Então imagina, ele já está falando que ele vai, é a tristeza quando muda de pastor, então talvez você entenda isso, vai embora aquele tão querido e vai entrar outro no lugar. Então esse foi o sentimento no coração dos discípulos, porque Jesus está falando: eu vou enviar outro, e os discípulos ficaram tristes que Jesus ia partir, e ele enviar outro que eles não conheciam. Então a pergunta do coração deles, porque Jesus falou: eu vou enviar o Espírito Santo. Então eles perguntam: mas quem é esse Espírito Santo? Quem é esse camarada? Como o brasileiro diz: de onde vem, para onde vai esse cara? Quem é esse homem? E Jesus aqui ele está introduzindo, uma das pessoas tremendas, a pessoa do Espírito Santo. Então Jesus aqui ele introduz a pessoa do Espírito Santo aos seus discípulos, dizendo para eles quem seria o Espírito Santo, como seria o Espírito Santo e de que forma eles também poderiam cultivar intimidade com o Espírito Santo. Então eu senti de Deus, a partir desse mês de agosto, com exceção do próximo domingo, que é o domingo dos pais, vai ter uma palavra especial para os pais, mas de começar uma série chamada Os Atos do Espírito Santo. E nesses atos do Espírito Santo, compartilhar sobre as características, sobre o poder do Espírito Santo, como caminhar, como ser cheio do Espírito Santo. E a palavra de hoje, o nosso tema é: quem é o Espírito Santo? Diga assim comigo: quem é o Espírito Santo? Como nós podemos definir o Espírito Santo? E eu vou definir com a frase do pastor Cash Luna. Eu li esse livro desse autor, Cash Luna, em honra ao Espírito Santo, e ele diz: olha, o Espírito Santo é uma pessoa divina, ele é real, ele escuta e deseja intensamente relacionar-se com você, é mestre, guia, intercessor e consolador. Ele não é algo, ele é alguém. Repita isso comigo, a última frase: ele não é algo, ele é alguém. Ele não é algo, ele é alguém. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então a Bíblia retrata Deus Pai, Deus Filho, Jesus como pessoas. E o que caracteriza uma pessoa? Ela falar, ela agir, ela sentir, ela pensar. E a Bíblia nos dá provas inequívocas da pessoalidade divina do Espírito Santo. Então acompanhe comigo alguns versículos sobre essas características do Espírito como uma pessoa. Então a Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, 29, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ou seja, aqui disse o Espírito. Então o Espírito ele fala, o Espírito fala. Efésios 4:30, a palavra diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, de acordo com esse texto aqui, o Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo, tem sentimentos, tem emoções. E aqui o texto específico diz que o Espírito Santo ele se entristece. 1 Coríntios 12, 11, no capítulo dos dons do Espírito, diz: o mesmo Espírito distribuindo os dons como lhe apraz a cada um individualmente. Tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor,
o Espírito Santo nos presenteia, Ele dá, né? Os dons são presentes do céu sobre o seu coração. Então o Espírito Santo, Ele presenteia. Então veja a pessoalidade do Espírito Santo e como uma pessoa, né? Talvez você está do lado da sua gata aí, né? Da sua esposa, ou você do lado do seu esposo, ou de um amigo precioso. O Espírito Santo também é uma pessoa, ele é um amigo, né? Ele é uma via de mão dupla, né? Um relacionamento que não é uma via de mão dupla tem um déficit, tem um problema. Ele é uma pessoa e ele deseja ser buscado, ele deseja ser encontrado, ele deseja ter comunhão com você, ele deseja ter amizade com você. Mas a pergunta de milhões: por que nós ignoramos o amigo Espírito Santo? Nós dizemos que o Espírito Santo, didaticamente, é a terceira pessoa da Trindade, sim ou não? Quem já ouviu esse termo? Que ele é a terceira pessoa da Trindade. E nós sabemos que a Trindade ela é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós, inclusive, sempre falamos nessa ordem, como se o Espírito Santo estivesse em terceiro lugar. Mas eu queria dizer para você que em nenhum lugar da Bíblia está escrito esse versículo: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Com certeza você está acompanhando as Olimpíadas. Quem está acompanhando as Olimpíadas aí, os jogos, assistindo, né? Eu não estou assistindo os jogos, mas eu gosto de acompanhar o quadro de medalhas, né? Parece que anteontem, não sei se hoje, né? Se foi, glória a Deus, mas anteontem teve uma medalha de ouro para o Brasil, e a gente fica alegre com a medalha de ouro, sim ou não? Então, geralmente nas Olimpíadas, quando eu sei que todos são vencedores, né? O primeiro, o segundo, o terceiro lugar, né? Porque competiram, ganharam, mas o foco geralmente está na pessoa que recebeu a medalha de ouro. É onde a imprensa vai lá, estuda a história da pessoa, mostra todo o histórico dela, e geralmente as outras posições elas ficam um pouco aquém. Então, o problema aqui para nós, queridos, é nós acharmos que o Espírito Santo é essa terceira pessoa. E por ser a terceira pessoa, então ele pode ser ignorado, ele pode ser esquecido. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, ele jamais pode ser esquecido. Amém ou não amém? O Francis Chan, eu li esse livro que se chama O Deus Esquecido. E o Francis Chan, ele escreveu essa frase lá no livro dele, esse pensamento. Ele disse, acompanhe comigo no telão: se eu fosse Satanás, meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é tão importante como Deus Pai, como Deus Filho, Ele é Deus. Mas a pergunta de milhões para nós é essa: por que nós ignoramos o Espírito Santo? Por que não relacionamos com o Espírito Santo como uma prioridade nas nossas vidas? Então, você vê hoje, né, a imagem que nós usamos, né, para ilustrar o Espírito Santo, essa pomba, né, que foi a imagem, né, corpórea, né, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia do batismo, mas o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes como fogo, como um vento, mas o Espírito Santo não é um fogo, e ele não é um vento. Esses são símbolos que falam disso. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Diga assim comigo: ele é uma pessoa, e ele quer ter relacionamento com você. Então, querido, seria inútil, né? Eu sou casado, eu moro com a mulher mais linda do mundo inteiro, da pastora Luana. E seria inútil eu estudar as características da Luana, como ela é, o que ela gosta, o que ela faz, se eu não me relacionasse com ela, se eu não conversasse com ela, se eu não tivesse intimidade com ela. E da mesma forma, nós vamos aprender sobre o Espírito Santo, sobre as qualidades do Espírito Santo, mas é necessário uma contrarresposta do seu coração. É necessário que você realmente tenha esse anseio, essa busca. Eu quero relacionamento. Eu quero relacionamento com o Espírito Santo como um amigo.
E hoje nós vamos falar de 3 características que foram as características que Jesus, apresentando essa pessoa desconhecida para os discípulos, mas ele já dizendo: olha, creiam, confiem, vai ser top, vai ser maravilhoso o relacionamento de vocês com o Espírito Santo. Então Jesus disse que o Espírito Santo, ele é o conselheiro, ele é o Espírito da verdade, e o Espírito Santo, ele é o Deus conosco, que nós vamos começar a falar dessa primeira virtude, essa primeira característica do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro, ele é o seu conselheiro. Queridos, João capítulo 14, versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Diga assim comigo: outro conselheiro. Falando nessa área de aconselhamento, né, de conselho, eu amo esse ambiente que nós temos aqui como igreja, né, a visão da nossa igreja de discipulado. Porque eu procurar, né, meu discipulador, eu ouvir um conselho bíblico, né, do meu líder, da minha autoridade, né, de um pastor, de um líder, é um ambiente muito seguro, porque a Bíblia tem resposta para todos os dilemas, todos os questionamentos do nosso coração. E eu mesmo tenho um princípio dentro de mim, que eu nunca quero tomar uma decisão sem ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e logicamente também ouvir, porque lá em Provérbios fala: na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu quero procurar o conselho, né, de alguém mais experiente, de alguém que conhece a Bíblia, para me dirigir. Então eu não quero ser aquela pessoa que erra por falta de conselho. E com certeza você também já buscou conselho, você também já procurou ouvir, né, uma direção, e com certeza você já ouviu desse conselheiro. Pastor Jackson fazia muito essa pergunta, ainda faz. Você, né, então a pessoa está lá, ela compartilha tudo, os dilemas, as dúvidas, ela chora a pitanga, como diz, e chegava um momento da conversa que o pastor Jackson, depois de ouvir a pessoa, e a pessoa em dúvida, sem saber o que fazer, ele perguntava: olha, você já perguntou para o Espírito Santo? Você já tem uma palavra de Deus para essa situação? Mas a pessoa fala: pastor, eu vim aqui, foi para isso mesmo. O melhor é que você já esteja ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, e aquele conselho sendo algo para selar isso que Deus já está falando. Então Jesus disse aqui que ele iria enviar o Espírito Santo e ele seria um outro conselheiro. Então esse termo aqui, outro conselheiro, é a palavra allos no grego, a palavra allos, pode colocar aí a palavra allos, que significa outro igual da mesma substância. Ou seja, o Espírito Santo não seria um outro diferente, uma outra pessoa diferente de Jesus. O Espírito Santo seria um outro igual a Jesus, com a sua mesma substância. Né? Hoje de manhã aqui, eu vou roubar o que o Cristiano falou aqui, né? Como se fosse um upgrade, uma atualização, né? O Espírito Santo realmente como um upgrade para nós, recebendo da sua presença. Então esse allos, esse outro igual, da mesma substância. Então o Espírito Santo, ele é outro consolador e não um consolador diferente. É o Espírito de Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus Pai e de Deus Filho. E essa palavra conselheiro é a mesma palavra para consolador, né? O Espírito Santo, ele é o consolador. E a palavra no grego dessa palavra conselheiro e consolador é a palavra paracletos. Paracletos é a palavra que nós usamos para descrever o advogado. Então levanta a mão aqui os nossos profissionais do direito, né, que trabalham aí, né, com a justiça, né, advogando causas. Como assim o advogado? Essa palavra paracletos, ela vai significar aquela pessoa que traz para o outro para o lado, a fim de ajudá-la, a fim de protegê-la, a fim de defendê-la. Olha que poderoso.
Olha que presença maravilhosa, olha que amizade você tem. Deus te deu o Espírito Santo igual a Jesus, na mesma substância, para ser seu conselheiro, para ser seu consolador, para ser como um advogado seu, para andar com você, para te ajudar e para te defender. Por que ignoramos essa presença? Por que ignoramos esse Espírito que tem todas essas virtudes que podem nos auxiliar em dias maus? Queridos, contando a história do Lutero, né, que foi um grande reformador, né, muito importante para a igreja, a história de Lutero diz que Lutero era um escritor, um formador de opinião, e que o Lutero tinha o hábito de tirar muito tempo com Deus. Diz que eram 4 horas na presença de Deus. E aí, quando levantava uma questão polêmica que exigia uma resposta imediata do líder ali de Lutero, ele dizia: eu preciso de mais 1 hora, então não só 4, mas eu preciso de 5 horas de oração para estar ouvindo a voz de Deus, para ser assertivo na minha resposta. Aqueles que têm o Espírito Santo, que reconhecem essa presença, essa amizade, são como esses homens que amam esse lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Quantos aqui são esses que anseiam, que amam o Espírito Santo, que andam com o Espírito Santo? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Então, em primeiro lugar aqui, essa característica do Espírito Santo: ele é um consolador, ele é um conselheiro, ele é um advogado que anda ao seu lado para defender as suas causas. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Jesus disse lá em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e anunciará a vocês o que está por vir. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade, e a Bíblia diz que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo, porque quem não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Ou seja, aqueles que caminham, né, qual que é o combustível do mundo? Qual que é o combustível de uma vida com Deus? Uma vida de engano, uma vida de mentira. Mas uma vida com o Senhor é alimentada pela verdade. E quem tem Jesus, tem o Espírito Santo. Quem tem Jesus, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que é a fonte da verdade. O Espírito Santo é quando você tomar a sua Bíblia para você ler, é o Espírito Santo que vai iluminar a sua mente, seu coração, para você compreender. Eu tenho esse hábito, né, acordando tão cedo de manhã, com a cabeça meio assim, meio dormindo, mas antes de começar a ler a Bíblia, Espírito Santo, revela-me, mostra-me, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender a tua verdade, e é Ele que mostra, né? Eu estou lendo o livro de Atos, né, para assim, me encher muito assim do Espírito Santo, me encharcando com o livro de Atos, e ontem, acho que foi ontem, lendo Atos, eu falei: uau, Senhor, eu nunca tinha percebido essa verdade, essa revelação aqui. Mas olha, antes de começar a ler a Bíblia, eu falei: Espírito Santo, me mostra, me conta os teus segredos, me mostra os teus mistérios. E é assim que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai se revelar ao seu coração quando você se dedicar às Escrituras. Eu posso ouvir um amém? Então a Bíblia diz, João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem tem Jesus, tem o Espírito Santo. João 17:17, um texto que eu sempre oro aqui, nesse momento da palavra, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a minha oração por você. Quando nós, os pastores, supervisores, nos reunimos para orar ali pelo culto, é sempre esse hábito. Eu oro: Senhor, santifica o teu povo, transforma o teu povo ao ouvir a tua palavra, transforma o teu povo ao ouvir os ensinos do Senhor. E essa pode ser a sua oração diária. Você pode orar assim: Senhor, santifica-me na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Vamos fazer esse exercício agora? Você vai dizer no pessoal, no eu, no você, tá bom? Então vamos lá?
santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora com fé mesmo, como se estivesse na igreja mesmo, fervoroso em oração, vamos lá. Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo aqui nesse ponto de como sendo o Espírito da verdade, ele tem dois ministérios, ele tem dois trabalhos. O Espírito Santo, ele exerce o ministério do ensino e o Espírito Santo exerce o ministério do holofote. Que é isso, pastor? Já vou explicar para você. Jesus disse, João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Então, em primeiro lugar aqui, o ministério do Espírito Santo de ensino. Quantos professores nós temos aqui? Você que é um educador, professor, levante a sua mão. Quero ver aqui os educadores, os professores. Então, o professor, ele mostra o caminho, ele guia o seu aluno, ele tem esse privilégio de guiar o seu aluno. E o Espírito Santo, no significado dessa palavra guiará, diz que ele é como um professor, apontando o caminho. Gente, quem não quer? Para as horas mais difíceis, para os questionamentos da nossa vida. Quem não quer uma direção que vem do alto? Quem não quer ser guiado por um professor? E aqueles que cultivam intimidade com o Espírito Santo vão receber dessa direção. Posso ouvir um amém? Você pode ter dessa direção. Não estou dizendo para você, não procure alguém para aconselhamento, procure, mas ouça primeiro o amigo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, tudo aquilo que o Espírito Santo fala, todo o ensino do Espírito Santo, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus, com a obra de Jesus. Esse negócio de ficar procurando profeta por aí, naquela igreja da profetada. Então o que acontece? Às vezes ouvir palavras que não encorajam, que não edificam e que não consolam. Às vezes palavras por falar. Porque tem às vezes muita manipulação, e muitas vezes eu creio na palavra profética, eu recebo da palavra profética, mas a palavra profética tem que estar alinhada com aquilo que Deus já está falando ao seu coração, com uma palavra que Deus já entregou ao seu coração no seu tempo a sós com Deus. O problema está aí, essa coisa tão rápida de procurar ali uma resposta rápida para alguém me falar uma coisa rápida. Algo que você pode ter um professor, o Espírito Santo, e ele vai te dirigir nas Escrituras. Então assim, quando eu estou com dúvidas, quando eu estou com questionamentos, quando eu preciso de uma direção, porque se você, querido, toma decisões baseadas nas suas emoções, a Bíblia diz, o coração, ele é enganoso. Eu estou sentindo que eu devo fazer isso assim, né? Não, mas não é isso, querido. Qual é a palavra que Deus te deu? Então, o primeiro passo é esse. Se o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tanto ele fala, como ele ouve. Lá em casa, as crianças, quando elas querem alguma coisa, você que tem criança, principalmente pequena, às vezes a Esther, o João já riu ali, que com certeza ele vive isso, ele é a Lorena. Então os meninos já chegam, muitas vezes chorando. Aí a Luana, minha filha, meu filho e minha filha, né? Não dizer quem é. Fala o que você está precisando. Fica chorando pitanga para o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, ele não conhece, mas querido, ele quer que você fale, ele é uma pessoa, ele quer ouvir, e também tem que ter o tempo de ouvir a voz dele. Que às vezes a gente dispara um monte de oração, eu sou assim, irmão, dispara um monte de oração para o Espírito Santo. Para um pouquinho, Willy, para orar, para um pouquinho para ouvir a voz de Deus, para um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor. Então, esse jeito, eu sempre tenho falado isso, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Vou repetir, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E do jeito de Deus é abrindo a Bíblia para ouvir a sua voz. É abrindo a Bíblia para ouvir os seus comandos, a sua palavra. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O segundo passo aqui, nesse ponto de tomar decisões, e aí, como vai ser? Depois que eu tenho uma direção,
Depois que eu tenho, né, eu ouvi Deus, foi muito claro. Aí eu venho para o aconselhamento, aí eu venho, sabe, para que testifique no coração da minha liderança, para que testifique no coração, né, dos meus líderes, e aquela decisão, né, já que o Espírito Santo já falou e tem a bênção, amém, vai, é de Deus. João 16,14, então primeiro o ministério do Espírito Santo, ensinar, ele quer ensinar. Você quer ser um bom aluno? Né? Você quer ser dirigido, ser guiado por ele? Tem a sua parte também, ele quer ser o seu professor, basta você se matricular na escola do Espírito Santo. E o segundo ministério aqui do Espírito Santo, o versículo 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, o segundo ministério do Espírito Santo aqui é o holofote, né? Então, tem uma iluminação aqui no meu rosto, essa nas laterais, isso é um holofote. Ele não está se iluminando, ele está focando aqui no palco. Então, o foco do Espírito Santo, o ministério, o trabalho do Espírito Santo é apontar para a pessoa de Jesus, é apontar para a obra de Jesus, é apontar para a palavra do Senhor. E nós, querido, vamos conhecer uma pessoa cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, se essa pessoa, ela aponta para Jesus, se ela aponta, porque eu fico em crise, porque quando nós falamos do Espírito Santo, a gente começa a falar de poder, né? Inclusive vai ter uma palavra, né? O poder do Espírito Santo, não perca, hein? Não perca, vem todos os domingos agora de agosto. Mas quando a gente começa a falar, né, do poder do Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, muitos farão milagres em meu nome, né? Muitos curarão, né? Muitos farão ousadia, né? Muitos farão milagres. Mas Jesus fala, eu não vos conheci, porque muitas vezes, aquela vida, ela não está apontando para Jesus, ela está apontando para o cara do poder, o cara do milagre, o cara. Nossa vida precisa apontar para a presença, nossa vida precisa apontar para Jesus. O Francis Chan, ele disse, olha o que perturba o escritor Francis Chan. O que me perturba é quando não sentimos incomodados com o fato de a presença divina dentro de nós não ter produzido uma diferença tão grande a ponto das pessoas notarem. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas exalam Jesus, elas respiram, elas transpiram Jesus, elas apontam para Jesus, elas glorificam a Jesus, elas amam pessoas, elas amam o mandamento do Senhor de ir, de fazer discípulos, elas amam aquilo que o Senhor ama. Então, se uma pessoa diz, eu sou cheio do Espírito Santo, mas se de repente está falhando nos pedidos principais do amigo Jesus, é preciso rever. Será que realmente esse Espírito que está habitando em mim está apontando para Jesus? Então, nós precisamos realmente compreender isso. O Espírito Santo tem esse ministério de holofote, apontando para Jesus. E eu gostaria de compartilhar com você aqui uma história lá de Atos 4. Lá em Atos 4 tem uma história tão conhecida, a história de Pedro e João. A Bíblia diz que eles estavam entrando no templo, e um paralítico estava no templo, e ele estava pedindo esmolas. E a Bíblia diz que enquanto eles entravam, o paralítico, ei, me dá uma esmola aí. E aí o Pedro e o João, eles dizem essa resposta clássica. Eles dizem, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele paralítico saltou e levantou naquela hora. Olha aí o poder de Deus, aqueles homens estavam cheios do poder de Deus. E aí o ministério da confusão de Satanás começou, porque começaram a questionar aquele milagre, começaram a questionar aquela manifestação da presença de Deus, aquela cura. E eu achei tão interessante a resposta de Pedro e de João diante de uma ameaça, diante de uma afronta, diante de uma perseguição. No versículo 8 do capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz. Ele dá uma resposta, olha que sai da boca de Pedro, quando confrontado, quando apertado, quando perseguido. Atos 4:12. Ele diz, não há salvação em um outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha o Pedro apontando para Jesus,
O Pedro apontando para o ministério de Jesus, não a nós, esse poder não procede de nós, esse poder procede de Deus. Mas uma coisa que eu também não vi Pedro e João fazendo foi reclamar da perseguição. Porque poderia estar assim, mas Senhor, nós estamos aqui pregando o evangelho, para que essa perseguição aqui conosco? Para que isso aqui? Para que tanta ameaça? Senhor, nós vamos desistir. Negativo. No versículo 29 de Atos 4, eles oram a Deus uma oração que mexe comigo. Uma oração que me ensina muito. Eles pediram ao Senhor o seguinte, eles oraram: Senhor, capacita-nos para anunciar a Tua palavra com coragem. Capacita-nos para continuar pregando a Tua palavra com coragem, mesmo com ameaça, mesmo com perseguição, mesmo com iminência de prisão, mas nós queremos continuar cheios do Senhor, apontando para a Tua presença, porque é o Teu nome que precisa aparecer, e é o Teu chamado, e é a obediência ao Teu nome que precisa prevalecer. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, então esse homem que é cheio do Espírito Santo, ele não desiste diante de ameaça, ele não desiste diante de problema. Eles olham para Jesus, eles apontam para Jesus, eles apontam para a palavra de Deus, eles apontam para a presença de Deus. E um homem, querido, cheio do Espírito Santo, não é um homem movido por emoções, não é um homem movido pelo aquilo que está sentindo, mas é um homem movido pela palavra da verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Amém ou não amém? Então me ajuda aí para nós recordarmos as duas primeiras características aqui do Espírito Santo. A primeira, o conselheiro. E a segunda, o Espírito da verdade. Mais uma vez, ele é o conselheiro e ele é o Espírito da verdade. E em terceiro lugar, ele é Deus conosco. Bata a mão no seu peito e diga assim: Ele está comigo. E a promessa de Jesus é para sempre. Ele está com você para sempre. João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, outro igual da mesma substância, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, Ele estará com vocês. Queridos, o Espírito Santo habita em você. De repente você pode bater a mão no seu peito e falar assim: o Espírito Santo habita dentro de mim. Uau! O Espírito Santo habita dentro de você, querido. Se a promessa de Jesus, Ele habita dentro de você. Então, para que fazer aquele tipo de oração assim: Senhor, queremos entrar em Tua presença? Gente, para que isso? Qual é a necessidade disso? Se o Espírito Santo, Ele habita em mim, eu sou casa do Espírito Santo, Ele mora. Isso era coisa do Antigo Testamento, que as pessoas entravam no templo, passavam pelos lugares santos, santíssimo. Hoje não, Ele mora dentro de você. Espírito Santo, estou precisando de uma ajuda, Espírito Santo. Olha aqui, ó. Espírito Santo, estou dirigindo aqui, ó. Estou orando em línguas, que eu tenho muito esse hábito. Espírito Santo, estou precisando de uma ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Hoje eu tenho um dilema, hoje eu tenho uma conversa difícil. Vá comigo. Paira sobre aquela pessoa. Paira sobre aquela situação. Amém, Espírito Santo? Conto contigo. Não me deixa só não me abandona não. Gente, é isso. Amizade com o Senhor. Tem esse negócio, ó Santíssimo, Poderoso, Glorioso, Juiz de toda a terra. Ele é o nosso amigo, Ele é um amigo, é intimidade, O Joaquim chega assim lá com seus amigos, Joaquim, e aí, exaltando, Senhor excelentíssimo, amigo, não, e aí camarada, tudo bem? Toca aqui. Intimidade com o Espírito Santo é isso, Ele está dentro de você, e a revelação mais poderosa é que se Ele está dentro de você, o mal tem que sair, a maldade tem que sair, o pecado tem que sair, porque Ele não habita onde tem amizade com o mundo. A palavra hoje não é sobre isso, não é sobre pecado, mas eu preciso falar para você que a casa precisa estar limpa, se santificando a cada dia, se santificando na verdade a cada dia. Jesus disse, João 14, 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Olha que bênção.
Não os deixarei órfãos. Então Jesus disse, eu não vou deixar vocês. Essa palavra órfãos, lá no dicionário da Bíblia, ela significa, não vos deixareis privados de um mestre, de um guia. Olha aí, eu não vou deixar vocês ser um professor, eu vou enviar outro igual, da minha mesma substância. Então quem tem o Espírito Santo pode desfrutar de consolo, pode desfrutar de direção e pode desfrutar de poder. Diga isso comigo, eu posso desfrutar de consolo, de direção e de poder. Querido, consolo nas horas mais difíceis, nas horas mais amargas que todos nós enfrentamos, nas horas mais confusas de dúvidas, direção, e nas horas mais cruciais da nossa vida, poder de Deus. Eu amo essa promessa de Joel 2:28. A Bíblia diz, Joel 2:28, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Quem recebe dessa palavra diz um amém. Queridos, Jesus prometeu o Espírito Santo e algumas promessas não se cumpriram ainda, mas essa promessa já se cumpriu. Jesus já enviou o seu Espírito, nós já somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós, e a promessa desse texto, e é algo que você profeticamente pode orar, por exemplo, seus filhos estão afastados, frios na fé, distantes, olha uma promessa para você orar, a Bíblia diz, meus filhos, os vossos filhos profetizarão. Senhor, eu declaro, eu confio nas tuas promessas, e eu oro, crendo que os meus filhos serão profetas às nações, que os meus filhos anunciarão a tua palavra, que os meus filhos vão proclamar a tua verdade, que os meus filhos serão cheios do Espírito Santo, amém? Essa promessa também diz, os vossos velhos, né, a terceira e melhor idade, né, os vossos velhos sonharão. O que significa isso aqui? Às vezes a idade vai andando, né? E às vezes, eu vou ilustrar aqui uma coisa que uma vez a pastora Rebeca, ela disse. A pastora Rebeca, ela já tem mais de 70 anos, tanto ela como o pastor Paulo, né, que são os nossos líderes internacionais. E a pastora Rebeca falou assim, no passo pelo interior, eles moram no interior, em Santarém, e quando eu passo e vejo as pessoas na porta de casa ali, né, todo dia vai lá e coloca a cadeirinha de macarrão na porta de casa e fica lá, né, fofocando da vida dos vizinhos, todo mundo passa na rua, né, e essa parte fofocando eu que estou falando, tá, para proteger ela, não falou isso não, mas ela falou assim, olha, ela falou, eu sou uma princesa guerreira, eu não me vejo na porta da minha casa, deixando a vida passar não, queridos, a pastora Rebeca, né, mais de 70 anos, é uma inspiração, ela ensina os nossos jovens, né, sobre o romance real, né, lança a direção, né, de nós como Past Church, 100 mil igrejas, então os nossos líderes em idade, né, avançada, na melhor idade, já poderiam estar curtindo a aposentadoria, mas eles já ouviram da boca do pastor Paulo, eu não acredito em aposentadoria, eu vou queimar por Jesus até quando eu puder. Queridos, se você já está nessa melhor idade, você ainda pode sonhar, você ainda pode projetar a sua bagagem de vida, a sua experiência de vida, como a palavra diz, as mulheres mais experientes ensinam as mulheres mais novas, como a nossa geração está carente dessas pessoas que têm um bom testemunho, um bom exemplo, estão transmitindo ao longo das gerações, aquilo que receberam do Senhor. Então, você que está na melhor idade, Deus ainda vai usar a sua vida, com essa visão de sonho, com projetos, com planos, a sua vida ainda não acabou, se você está aqui, Deus, Ele está sonhando a respeito de você, e você pode sonhar em fazer ainda, dar muito mais para Jesus. Eu posso ouvir um amém? Irmão, pode dar um amém de vez em quando, sem o pastor pedir. Me ajuda a pegar. O pastor está aqui, ó. Aplaude aí também para beber uma água. Então nós temos que continuar queimando pelo Espírito Santo. Eu li, o louvor pode vir comigo, no início da minha jornada cristã. Quem já leu o livro Bom Dia Espírito Santo?
Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Gente, esse livro foi uma inspiração para o meu coração, esse livro, assim, né, para essa jornada com o Espírito Santo. Acompanhe comigo a leitura da frase do Benny Hinn. Olha só o que ele disse. Ele disse assim: convidei o Espírito Santo para ser o meu amigo, para ser o meu guia constante, para que me pegasse pela mão e me levasse até a verdade completa. Uau, olha isso, né? Me pegasse pela mão, olha que intimidade. O que ele vai revelar a você nas Escrituras fará com que o seu estudo da Bíblia ganhe vida. É isso que o Espírito Santo quer fazer, ele quer revelar Jesus. Então, quais as 3 características que nós falamos sobre o Espírito Santo? Ele é o conselheiro, ele é o Espírito da verdade, e ele é Deus conosco, ele habita em você, ele está com você. Eu fui na nossa célula essa semana, levanta a mão aí, meu líder ali, ó, né? Estou repassando a célula, agora ele é o meu líder ali, né? E ele fez uma dinâmica lá tão interessante, tão simples, a dinâmica do amigo de oração. E ele disse assim: olha, escreva o seu nome e escreva o seu pedido. E quando ele falou assim, escreva o seu pedido, eu tenho muitos projetos, tenho muitos planos, tenho muitos alvos, assim como cada um de nós, muitas necessidades. Mas o Espírito Santo naquela hora, né, o que bateu no meu coração? O que eu escrevi no meu papel? Você quer saber? Não pode deixar de vir na mensagem domingo que vem, brincadeira. Eu escrevi no meu papelzinho: eu quero mais intimidade com o Espírito Santo. Quero mais intimidade com o Espírito Santo. Quero o Espírito Santo como cada vez mais meu amigo Espírito Santo. E esse é o desafio que eu tenho para você. Toda palavra que é compartilhada aqui, ela não pode ser só um monte de palavra avulsa, sem nenhum sentido. Toda palavra que ela precisa desafiar o seu coração para uma atitude prática durante a semana. Para sair daqui, eu tomar uma decisão. Para sair daqui e eu fazer algo. E eu queria desafiar o seu coração. Leia o livro de Atos. Vamos nos encharcar do livro de Atos. O livro de Atos é o livro, apesar do Atos dos Apóstolos, mas é os Atos do Espírito Santo. É a liderança do Espírito Santo sobre a igreja e como nós precisamos disso na nossa geração. Queria desafiar o seu coração. Eu quero ter intimidade com o Espírito Santo e colocar isso como um alvo para você nessa semana. Você pode ficar em pé no seu lugar?